Absolutamente não se deixe enganar pelo calor humano, pelo samba e pela caipirinha que eles seguram nas mãos. Este relatório, revelado por um jornalista sênior da CNN, congelou instantaneamente os círculos políticos de Washington. Até agora, o mundo acreditava profundamente que o Brasil era apenas uma nação festiva, apaixonada por futebol e abençoada por belezas naturais. No entanto, isso é um erro colossal. Debaixo da superfície, existe uma estratégia nacional calculada, uma resiliência anômala que os acadêmicos globais lutam para compreender, e uma solidariedade civil insondável que só desperta em situações de crise extrema. Um correspondente estrangeiro, com a voz trêmula, declarou: "Os brasileiros são o povo mais flexível e resiliente da Terra." Porque as grandes potências mundiais estão agora tensas em relação a esse gigante do Sul. Quando você descobrir a verdade impactante, sua percepção sobre o Brasil será virada em 180 graus. 3 razões reveladas pela CNN que deixaram o mundo em choque. As superpotências, o bloco ocidental e o eixo do Oriente dominam a ordem mundial. O ponto em comum entre eles é a força bruta. No entanto, há apenas um país que sorri silenciosamente diante deles. Embora sua economia tenha sofrido oscilações históricas, as tecnologias críticas e os recursos vitais que ele domina apertam a garganta do mundo. Os acadêmicos em Washington estão em choque. A mídia europeia chama o comportamento deles de "o milagre tropical." Este país espalhou sua tecnologia agrícola e bioenergética por todo o planeta, não se curva diante dos poderosos e estende a mão aos vulneráveis. É uma nação única. Não pode ser explicada por números, nem compreendida pela lógica convencional. A essência do potencial daquele país é de outra natureza. Um povo impossível de analisar pela geopolítica tradicional. O mundo agora procura desesperadamente por respostas, e essa resposta está prestes a ser revelada. Esse país é o Brasil. Olá, meu nome é Charlie Robert. Sou formado em Política Internacional por Harvard. Contudo, há um país que derrubou todas as teorias que estudei. Agora estou sentado em meu escritório na Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Do lado de fora da janela, vejo o horizonte infinito de arranha-céus e antenas. Sobre a mesa, pilhas de documentos que coletei ao longo dos anos. Como analista estratégico do New York Times para a América Latina, eu costumava pensar que o Brasil era apenas um peão na disputa de influência entre o Ocidente e o BRICS, Global South. Inicialmente planejei uma cobertura de curto prazo. Não imaginava que passaria o período mais longo da minha vida aqui. Esta noite cheguei a uma conclusão: os brasileiros são o povo mais misterioso e formidável do mundo. Os livros didáticos nos ensinam que nações em desenvolvimento, para sobreviver, devem se submeter a uma das superpotências. No entanto, o Brasil é diferente. Diante dos Estados Unidos, diante da China ou da Rússia, eles mantêm um equilíbrio sutil, mas inabalável. Mais surpreendente ainda é a consciência de parceria que mantém com o Sul global. O Brasil alimenta o mundo. Seja na África ou em nações vizinhas assoladas pela fome, essa postura me fez refletir profundamente. É inconcebível como o gigante do Sul consegue se manter tão altivo diante das maiores potências mundiais. Descobri que este país possui algo especial, a indispensabilidade. É ainda mais incrível como o Brasil compartilha desinteressadamente sua experiência em agricultura tropical e diplomacia ambiental com nações distantes. Quando ouvi que eles enviam agrônomos e cientistas para as savanas africanas ou usam sua tecnologia para garantir a segurança alimentar de aliados, fiquei impactado. As grandes potências muitas vezes só se importam com a extração de recursos, mas o Brasil está ocupado fazendo amigos. O mundo começou a prestar atenção no Brasil, afinal, por causa dessa singularidade. Houve um tempo em que eram vistos apenas como exportadores de commodities, mas o Brasil não parou por aí. Eles correram mais rápido para transcender essa definição. A força invisível. Tornaram-se líderes mundiais na agricultura de precisão, agrotech, pioneiros em biocombustíveis e referência global na aviação regional com a Embraer. Observando as luzes da Paulista, compreendi novamente: a força que este país possui não é apenas o hard power militar, mas vem do espírito de seu povo, aquela tenacidade de quem tira leite de pedra. Logo que cheguei ao Brasil, visitei o campus da Universidade de São Paulo, USP, e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA.
Caminhando entre os prédios, o brilho nos olhos dos estudantes era diferente. Distinto do individualismo ocidental, os estudantes aqui, enquanto buscam inovação, demonstram uma preocupação visceral com as questões sociais. No entanto, o que realmente me chocou foi a atmosfera de aprendizado na diversidade. Quando visitei as periferias e os centros de inovação improvisados, não vi apenas educação formal. Embora pareça caótico, descobri que a luta diária, o corre cultiva nos brasileiros uma resistência à pressão e uma capacidade de improvisação lógica assustadoras. Um professor me disse: não ensinamos apenas engenharia, ensinamos o jeitinho no melhor sentido da palavra, a capacidade de encontrar a saída mais rápida sob pressão extrema e recursos escassos. Isso explica por que os engenheiros brasileiros conseguem resolver problemas complexos na exploração de petróleo em águas profundas ou na aviação em tempo recorde. O segredo oculto está em outro lugar. O investimento emocional das famílias brasileiras no sucesso da próxima geração é comovente. Pais que trabalham dia e noite para dar o melhor aos filhos. Ao entrevistar diversas famílias, senti que esse laço familiar se converte em competitividade nacional. Quando investiguei os brasileiros que atuam no Vale do Silício ou na NASA, os diretores me disseram que eles têm uma qualidade única. Eles são mestres em encontrar a solução otimizada em cenários de caos. Essa é a razão central pela qual o agronegócio e a indústria aeronáutica brasileira conseguem bater concorrentes com eficiência brutal. Voltando ao quarto do hotel, organizei o que vi hoje: a paixão nos campi, a criatividade nas favelas, a silhueta dos engenheiros da Embraer. O Brasil não conta apenas com a sorte. Através de uma criatividade forjada na dificuldade, eles criaram um exército de guerrilha tecnológica de elite. A resiliência no caos. Mas, para entender o Brasil, há uma história que não pode ser omitida: a impressionante resiliência cívica diante de desastres. Enquanto eu estava no Brasil, uma catástrofe ambiental, enchentes devastadoras, atingiu uma região inteira. Como estrangeiro, esperei ver o colapso total e saques. Mas o que presenciei foi uma cena inacreditável. Não houve espera passiva pelo governo. Pelo contrário, a Força Civil despertou instantaneamente. As padarias continuaram assando pão para doar, tornando-se postos de abastecimento. Os motobois se transformaram em uma cavalaria de resgate, cruzando áreas alagadas. Engenheiros civis e agrônomos usaram drones agrícolas para mapear vítimas. Voluntários de ONGs e igrejas, vestindo coletes improvisados, chegaram aos locais isolados muito antes do exército. Aproximei-me de um voluntário que distribuía quentinhas e perguntei: por que vocês agem tão rápido? Ele respondeu calmamente, com aquele calor típico: porque sabemos que nesta terra é nós por nós, estamos todos no mesmo barco. Não é o silêncio estoico japonês, é uma solidariedade brasileira barulhenta, calorosa e eficaz. Todos reclamavam da lentidão do governo, enquanto eles mesmos arregaçavam as mangas e resolviam o problema. Esse fenômeno, onde a sociedade civil é mais ágil que o Estado, é impossível em regimes autoritários. Olhando as fotos na minha mesa, percebi: essa rede de ajuda mútua descentralizada, formada instantaneamente em momentos de crise, é o mecanismo de defesa mais poderoso da sociedade brasileira. Ela não serve apenas para desastres. É uma metáfora de como essa sociedade reagiria flexivelmente em caso de guerra. A Revolução Silenciosa. Entrando no século XXI, o Brasil soprou os ventos de uma nova revolução. Fui designado para cobrir o cinturão do agro e os polos tecnológicos do interior de São Paulo. Caminhando pelas fazendas inteligentes, senti velocidade e elasticidade. Inicialmente, achei que os brasileiros eram relaxados. Mas ao ver a operação de uma colheitadeira autônoma controlada por satélite e os laboratórios de genomíca da Embrapa, minha ideia mudou. Linhas de produção biológica de nível mundial operam dia e noite. Os cientistas aqui possuem uma capacidade de execução assustadora. Os Estados Unidos tentam replicar essa segurança alimentar, mas em termos de adaptação climática e ciclos biológicos, não conseguem competir com o Brasil. Compreendi que a força do Brasil está no cluster completo. Da semente à energia limpa, tudo acontece dentro de um ecossistema integrado. Contudo, o segredo está na combinação da informalidade com a obsessão pelo trabalho. Após o expediente, eles se reúnem em botecos e churrascarias, falando alto, bebendo cerveja.
Mas, no meio da barulheira do happy hour, muitos problemas técnicos complexos entre empresas são resolvidos informalmente numa mesa de bar. Essa rede de fluxo de informações não oficial é uma fonte de eficiência que os manuais ocidentais não conseguem explicar. A revelação: o escudo da Amazônia Azul. Em 30 anos de carreira, esta foi a experiência mais chocante. Quando viajei ao Rio de Janeiro para cobrir um diálogo de segurança de alto nível, e não público, entre o Brasil e potências ocidentais, presenciei um momento histórico. O saguão estava cheio de jornalistas, todos achando que o tema seria comércio ou tarifas. No entanto, a declaração conjunta após a reunião deixou a mídia estupefaça. Não houve tweet presidencial. O Palácio do Planalto e a Casa Branca divulgaram simultaneamente um acordo estratégico de codinome Protocolo Amazônia Azul. O conteúdo não era sobre submarinos nucleares tradicionais, algo impraticável e sensível demais. Em vez disso, anunciavam que o Brasil havia completado a integração de um sistema de defesa de biomonitoramento e vigilância autônoma, ativado imediatamente. Eu congelei. O que isso significava? Significava que o Atlântico Sul e a vasta floresta amazônica estavam agora saturados por milhares de sensores biológicos e veículos não tripulados, desenvolvidos pela tecnologia aeronáutica nacional, formando uma muralha verde inteligente e intransponível. Detalhes ainda mais surpreendentes vazaram depois: o hardware desses sistemas já estava disperso e camuflado na gigantesca cadeia de suprimentos civil do Brasil. Contactei um especialista do Instituto de Pesquisas da Marinha, o Dr. Silva. Encontramo-nos numa antiga cafeteria no centro do Rio. O Dr. Silva tomou um gole de seu café expresso, sorriu e disse: Charlie, você sabe que o forte do Brasil não é fabricar uma única arma gigante, mas sim a adaptação descentralizada, certo? Ele explicou: o mundo acha que somos vulneráveis. Na verdade, nos últimos 15 anos, nossas startups de agrotech, nossos engenheiros da Embraer e nossos cientistas de dados, sob coordenação discreta, modularizaram nossa defesa. Em tempos de paz. São drones de monitoramento de safra e sensores climáticos. Mas com uma atualização de código-chave e módulos específicos, eles garantem nossa soberania. Então não há armas escondidas em silos? Perguntei. O Dr. Silva piscou, porque todo o ecossistema produtivo nacional é em si uma fortaleza. O que as potências fizeram agora foi nos dar acesso aos algoritmos de criptografia de nível militar para conectar tudo isso. É muito mais assustador que um submarino nuclear, porque é a única estratégia que permite esconder a defesa no meio do povo e da natureza. Sob os olhos de todos. Ele riu. Nós brasileiros temos um ditado: quem come quieto, almoça e janta. Nós não fazemos alarde, mas o que é necessário para proteger nossa casa, nunca nos faltou. Perguntei por que o Ocidente concordou com isso agora. Porque eles descobriram que, em vez de tentar controlar o Brasil, é melhor que o Brasil seja o guardião autônomo do Atlântico e da biomassa. A capacidade de produção de alimentos e energia do Brasil, somada à nossa vigilância tecnológica, é uma vantagem que nenhum rival global pode replicar a curto prazo. Voltei ao hotel sentindo um calafrio. A verdadeira arma do Brasil não são mísseis, mas seu ecossistema tecnológico altamente adaptável e sua importância biológica para a Terra. Eles integraram a defesa nacional à própria existência econômica e ambiental. Conclusão: a verdade inevitável. Testemunhei a transformação de um país que muitos viam apenas como um destino de férias em uma potência indispensável. Todos pensavam que o Brasil poderia ser isolado, mas ele cresceu de forma sólida e consistente. A força do Brasil não reside no poder de destruir o mundo, mas no fato de que o mundo não consegue sobreviver sem ele. Dos alimentos que sustentam bilhões à regulação climática e energética, o Brasil teceu a si mesmo no destino da segurança global. Esta é a verdade vista por Charlie Robert, da CNN. Absolutamente nunca subestime o Brasil, porque enquanto eles lhe oferecem calorosamente uma caipirinha e o convidam para a festa, a outra mão deles pode estar controlando o escudo tecnológico e biológico mais sofisticado que protege o futuro do planeta. O Brasil